Bom, vamos começar o vídeo de treinamento do controle de caixa por usuário fluxo geral. Esta é a versão 27/9/2021, tá bom? Então a primeira versão. Esse treinamento vai abranger muitas funções da área financeira, tá? E de transações de vendas, compras, mas não é o ponto focal de explicação. O ponto focal é o controle de caixa. E lembrando, esta é a versão 1. Ok. A primeira coisa importante para a gente entender no fluxo de caixa, aqui nesse diagrama, é o seguinte: antes da abertura de caixa, o gerente ou o gestor podem realizar aportes, sangrias e transferência entre caixas. Durante aí o caixa abre, a pessoa que exerce a função de caixa, o vendedor, seja lá quem for, abre o caixa, e durante esse tempo o gerente ou o gestor realiza aportes de caixa, sangrias e transferência entre caixas. Ok? E o caixa, o vendedor, por exemplo, efetua as transações financeiras e pode acompanhar tudo através do espelho de caixa, que é um relatório especial. Depois ele fecha o caixa. Ok? Depois que o caixa for fechado, o gerente ou gestor pode realizar aportes, sangrias ou transferências de caixa. Durante todo o tempo, o gerente ou gestor pode monitorar qualquer caixa que seja, sem estar pedindo qualquer relatório para ele, da sua própria mesa, ok? Sua própria máquina. Ok. Uma coisa importante, tanto o vendedor, por exemplo, como o gerente, o gestor, o financeiro, que tiver que fazer uma função, uma transação financeira, deve também abrir o caixa para poder realizá-la, para que assim não se perca o histórico dessa transação. Então vamos entender o fluxo da rotina de caixa. A pessoa abre o caixa, ela tem uma tela aqui, na qual que ela vai verificar qual é o valor do caixa dela. Não é o caixa da empresa, é o caixa dela. Tá bom? E tem um botão ajuste o saldo que está bloqueado para quem não for administrador. Ok? Uma vez que ela abre o caixa, ela efetua as transações financeiras e pode olhar no espelho de caixa como que está seu caixa. Inclusive, antes de fechar o caixa, é bom que ela faça isso. Ó, essa quadro do lado vai dar uma dimensão do que é cada item que ela vai ter que informar no relatório de fechamento. Então o espelho de caixa serve muito bem para você fazer uma contabilização, conferir caixa e outras coisas mais. No momento que ela for fechar o caixa, ela vai abrir uma tela onde ela vai ter que declarar o quanto ela tem na mão de cada um dos itens. E quando ela fechar o caixa, ela confirmar, o que vai acontecer? No relatório de fechamento de caixa vai mostrar quanto que o sistema apurou, quanto que ela informou e qual é a diferença que existe entre os dois. Se ela fez a conferência antes, dificilmente vai ter qualquer coisa porque ela foi atrás disso. Ok? Vamos para o próximo. Quais são as funções que exigem a abertura de caixa? Bom, abrir caixa e fechar caixa são funções que estão inerentes ao caixa. Tá? Tem que ter o perfil para isso. Aí o espelho de caixa, a monitoração de caixas, efetuar aportes, sangrias e baixa, listar caixa, efetuar vendas, transferência entre caixas. Também nós podemos aqui colocar entre empresas. Tá? Então isso aqui é interessante também. Baixar contas a receber aplicáveis, efetuar compras, efetuar pagamento de despesa e efetuar pagamento de fornecedores. Pode ver que algumas estão em verde, que significa que somente o gerente e o administrador, o gestor, né, que vai poder fazer. Tá bom? Isso por perfil. As funções, os quadrados em verde já disse, as demais funções não necessitam. Eu quero saber quais são as vendas,
quero saber, consultar contas a receber, contas a pagar, quero saber o estoque, quero mexer no estoque, essas coisas não precisa de caixa, tá? Agora, efetuou qualquer coisa, vai exigir, senão vai aparecer uma mensagem informando que só vai funcionar se tiver o caixa aberto, tá bom? Então a preocupação é de menos, porque vocês não vão conseguir fazer se não abrir o caixa. Então as funções que puderem fazer, façam sem problema, tá bom? Aqui, as considerações sobre o caixa. Todo caixa tem o seguinte parâmetro: o número de um caixa. Então, assim, uma empresa, por exemplo, ela pode ter o caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A empresa lá, Palhoça, pode ter outra. Entendeu? E no caso, não é sequencial por usuário, é por empresa. Então, o vendedor 1 pode abrir a caixa 1, o vendedor 2 a caixa 2, o vendedor 3 a caixa 3. E quando o vendedor 1 fechar a caixa e for abrir a nova, vai ser a caixa 5, por exemplo. Não existe isso, mas está bem delimitado pelo seu nome. Tá? Então tem o nome do usuário que abriu caixa, a data e hora da abertura. Quando eu falo data e hora, então é dia, mês, ano e hora, minuto, segundo. Tá bom? Nome do usuário que fechou o caixa, data e hora do fechamento de caixa e a situação do caixa, aberto ou fechado. Tá bom? Ok? Não adianta verificar o saldo pelo caixa 3. Tem que olhar pelo número do caixa que tem cada um. Então, cada uma das pessoas está configurado um código. Por exemplo, que o gerente, por exemplo, essa usuário Rosignanara é a gerente, a conta de usuário dela é essa e a conta de caixa é esta. E ela tem acesso em duas empresas. Já a Isis, aqui que é vendedora, ela tem a conta de usuário essa e a conta de caixa essa. Isso é com o modus operandi do sistema quando se fala caixa por usuário. Ok, vamos para o próximo. Aqui a gente vai passar dizendo assim, para você configurar, é só uma informação, aqui é somente para quem tem configuração de usuário que pode fazer isso, ou só o administrador ou os gerentes. Tá? Quando cria um usuário, ele define o nome e senha, né, como é normal, o perfil, a conta associada, que é aquela conta usuário, e o caixa associado, que é a conta caixa do usuário. Tá bom? Dessa forma, você vincula todas as coisas. E é importante que ele tenha que ter treinamento em aporte, sangria e transferência entre caixa e do pagamento de despesas. Ok? Uma coisa importante sobre observações caso existirem mais de uma empresa, ok? Que é o caso, né? Uma vez que cada empresa tem vida própria, o fluxo de caixa é por empresa. O contas a receber é por empresa. O contas a pagar é por empresa. Os pagamentos de despesas são por empresa. Os recebimentos de carnê são por empresa. Os valores de contas bancárias são por empresa. Mas tem uma coisa, o sistema permite que você visualize, por exemplo, contas a receber de todas as empresas. E possa fazer baixas. Só que quando baixa para cada empresa. Não vai baixar geral. Tá? Contas a receber da empresa 3 não vai baixar na empresa 1. Tá bom? E lembrando que os bancos também são assim. Os bancos existem. O mesmo banco pode ter uma parcela que é da empresa 1 e uma parcela da empresa 2. Por quê? Porque cada empresa tem vida própria e essa é a norma, essa que se faz. Ok? O fluxo geral de caixa é assim. Você tem o caixa que é em dinheiro, você tem as despesas, que é a relação das despesas e conta a receber e a pagar. Tá bom? No fluxo de abertura de caixa você vai ver o caixa, o valor de dinheiro. Depois no espelho de caixa você vai ver tudo, o caixa, as despesas, conta a receber, pagar, despesas, talvez que não esteja escrito, está escrito aqui, tá? Tudo mais, tá bom? Uma coisa importante, durante esse tempo você pode fazer aporte de caixa ou sangria de caixa, durante o tempo que o caixa está aberto, ou antes ou depois. Mas aporte de sangria é só dinheiro, tá bom? Não se faz aporte de sangria de cheque, essas coisas, tá bom? Ok, aqui nós vamos então agora começar com o fluxo de abertura.
O fluxo de abertura, ele consta do seguinte: a primeira parte que abre, você vai ver o saldo do caixa. Do caixa de quem? Sempre importante, do usuário. Tá bom? Aí a partir dessa função de abertura de caixa. Notas importantes: o caixa pode ser aberto para o usuário e as funções que envolve ficam bloqueadas enquanto o caixa não for aberto. Não estranhe, vai sair uma mensagem mesmo. Você visualiza o saldo, você pode ajustar o saldo, mas você só pode ajustar o saldo se você for administrador, senão não pode. Tá bom? E aí o caixa vai estar aberto, ok? Aí o que acontece? Qual é o fluxo do espelho de caixa? O espelho de caixa é um relatório. Então você tem o caixa, as despesas, contas a receber, né, e as contas pagas, né, receber e aquelas pagas. Tá? Isso dá no espelho de caixa. O acompanhamento do caixa é feito para o usuário. Qualquer pessoa pode ter esse acesso. Tá? E ela permite conferir o caixa e observar o movimento, sem, no entanto, ter que fechar o caixa. Isso é muito bom. É feito através do relatório espelho de caixa, que está no gerador de relatório na aba caixa. Ok? O fluxo, a gente vai lá, você está vendo, ó, aperta o botão gerador de relatório, vai na departamento caixa e aperta o relatório espelho de caixa. Vocês podem dar 2 cliques aqui em cima do número do relatório ou apertar o botão prever. Ok? Simples assim. O fluxo de monitoração de caixa, ele permite que outras pessoas, como gestor, possam olhar como que está o caixa de cada pessoa, sem ter que ir lá na mesa da pessoa ou no caixa da pessoa e falar, aperta o botão aí que eu quero ver quando você tem no espelho. Não, ela coloca o nome do usuário e coloca qual é o caixa que ela quer ver, tá bom? Então é bem simplesinho, produtos, não é bem produtos, perdão, é gerador de relatórios, tá? Aqui não, aqui está escrito errado, tá bom? Aqui é monitoração de caixa, tá? E relatório de acompanhamento caixa mesmo. Ok? Aperta o botão prever ou 2 cliques no relatório e você vai ver o relatório, tá bom? De acompanhamento de caixa. Ok. A outra função também é o fluxo de fechamento. Tá? No fluxo de fechamento eu tenho caixas, despesas para receber, contas pagas. O fechamento é por usuário, permite lançar o que se tem na mão, depois comparar o que está no sistema, visualizações somente através do relatório de espelho de caixa. Tá? Agora, uma coisa interessante, quando eu fecho caixa, lanço os dados e confirmo o fechamento de caixa, o sistema mostra automaticamente um relatório mostrando o que aconteceu naquele caixa. Tá? Não precisa voltar lá no espelho de caixa para fazer isso. O sistema já provê isso no fechamento após a confirmação desse fechamento. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o controle de caixa do fluxo de aportes. Tá? O que é um aporte? Um aporte ele é uma colocação de dinheiro no caixa para começar o dia, para ter dinheiro de troco. Tá? Então vamos lá. O fluxo de aporte tem que sair da caixa do gestor ou do gerente, né? E ir para o caixa 1. O aporte é por usuário, finalidade fornecer troco para todos os caixas, restrita a apenas dinheiro em espécie. O caixa que realiza o aporte precisa estar aberto para se fazer essa operação, ou seja, se o gerente tem que fazer um aporte, ele tem que abrir o caixa dele. Tá bom? Então ele é feito da seguinte maneira: essa função deve ser gerenciada e esta é a versão dessa função. Bom, então como nós vamos falar dessa função? Seguinte, acesse a aba financeiro na barra de atalhos, tá? Aperte a função pagamentos 2, né? Selecione a transação aporte de caixa fundo de troco 3. Ok? Então, uma vez que fez esses 3 passos, nós vamos para o próximo slide e continuar isso aqui. Bom, uma vez que abriu isso, ele já vai popular os campos aqui. Então, nós vamos fazer só uma conferência. Confira se o caixa pagador está certo. Por exemplo, o caixa é do gerente, então está certo, 88,49. Eu não sei qual é o caixa. Lembra da tabelinha?
Lembrar lá que o gerente, por exemplo, a Dianara é a conta 8814, mais o caixa dela é 8846, tá bom? Então, vamos lá. Então, 8848 já está ali, caixa do gerente. Embaixo, ali no 5, selecione a despesa. Você vai colocar aqui a caixa da vendedora que vai receber o dinheiro. No outro lugar que está escrito 88, ajuste caixa, não precisa mexer. E a porta de caixa também não precisa mexer. Ah, quero colocar aqui a porta de caixa para vendedora 1. Pode pôr, tá bom? Mas deixa sempre escrito lá a porta de caixa. Tá bom? Depois, olha a data, se está certo. Se você quer fazer aqui no dia 27 mesmo, tá certinho. E aqui se aperta o 8, é o botão OK. Uma vez que aperta o botão 8 OK, você aperta o botão F9 confirmar aqui. E então o aporte estará feito. Ok? Então vocês podem ver que eu estou num caixa fazendo um aporte para um outro caixa. Tá bom? Clicando aqui, agora nós vamos falar de sangria. O que é uma sangria, né? Uma sangria é você tirar alguma coisa de outro lugar, né? Por exemplo, né? Na medicina é tirar o sangue sujo, né? Sangue pisado, né? Mas aqui na parte financeira, você vai fazer assim: você tem o caixa, você durante o dia, você recebeu um monte de dinheiro, e é muito perigoso às vezes ter dinheiro demais no caixa. Então você vai lá e fala assim: olha, quanto você tem? Ah, tenho 2.000, fique só com 200. E então ele pega 1.800 e passa, tira, faz uma sangria de 1.800 reais. Ok? Ok. Ele então é restrito apenas dinheiro em espécie. O caixa que realiza a sangria precisa estar aberto para essa operação. Geralmente a sangria é feita ou para o caixa do gestor ou para a conta 3, caixa geral. Tá? Como que é feito? Igualzinho o aporte. Vocês vêm aqui, vai na aba financeiro, vai aqui na função pagamentos, e aí você escolhe a transação padrão, sangria de caixa. Uma vez feito isso, você já vai popular os campos, aí você vai conferir aqui o caixa pagador, aqui onde está o 4, se está certo. No caso tem que ser o caixa que você quer tirar o dinheiro, para o caixa onde vai, caixa do gerente, ou caixa do gestor, ou caixa geral, tá? Colocar o valor que você vai fazer, mesma coisa que talvez nós mencionamos no slide passado, mas é a mesma coisa, põe o valor. Aí você vem aqui, sangria de caixa, precisa escrever alguma coisa a mais? Não precisa, nem mudar essa conta. Uma vez feito isso, eu confiro a data e aperto o botão OK. Feito o botão OK, eu aperto F9 confirmar, está tudo feito. Ah, como que é o número da caixa do gerente? Lembra da tabelinha? Isso é sempre bom ter lá em mão para lembrar os números, tá bom? Ok. Vamos então agora para o fluxo de transferências. O que é transferência, né? Transferência é você levar algo de um lado para o outro. No caso do fluxo de controle de caixa, qual é a ideia? Eu estou no caixa 1, tá? E eu não quero fazer eu quero fazer uma sangria, só que eu quero pegar essa sangria e falar assim: olha, eu vou tirar o dinheiro daqui e quero passar para outro caixa. Então para que eu vou fazer uma sangria para depois fazer um aporte? Eu faço direto do caixa 1 para o caixa 2, tá? Então a transferência nada mais é que uma sangria direcionada, tá? Com nome bonito, né? Como diz o pessoal, com roupa de domingo, tá bom? Então é a mesma coisa, tá bom? Quando eu falei que as funções de aporte, sangria e transferências ela tem que ser gerenciada, significa o seguinte: um caixa pode mandar dinheiro para um outro caixa, tá? Desde que o gerente autorize isso, tá bom? Como que faz? A mesma coisa, vai naquela aba lá, quando financeiro, né? Que eu falei para vocês, aperta pagamentos. E uma vez que você fizeram aquilo, o que vai fazer? Você já seleciona a transferência entre caixas, tá? E aí vocês vão... deixa eu só ver uma coisa. Não, é isso mesmo, né? Ok. Vocês vêm aqui, o caixa pagador,
quem é a caixa que vou tirar o dinheiro e qual é a caixa que vai. Novamente aquela coisa que eu falei, né? Vai tirar da Isis e vai mandar para a Liviane. Então ali no 4 vocês vão pôr da Isis 8848 e no 5 vocês vão pôr o número 8850. Ok? Tá bom? Coloca o valor, ajusta a data se preciso, aperta o botão OK, aperta o botão F9 e acabou. Ok? Só isso. Pagamento de despesas. Pagamento de despesas muito parecido com essas operações que nós fizemos agora, tá? Então como que a gente vai fazer tal coisa? Primeiro a gente vai vir aqui, tá? E esse daqui era, deixa eu só relembrando aqui, ó. Isso daqui era aquela função que eu estava querendo achar, tá vendo? Que indica aonde está a transação do transferência de caixa. Do mesmo jeito, ó, financeiro, pagamentos, transação, tá bom? Ok, era só isso que eu queria mostrar aquela hora. Bom, pagamento de despesa, voltando. Então, o que é pagamento de despesa? O caixa tá lá e aí o gerente fala assim, escuta, o Isis, pega um dinheiro do seu caixa, pede para alguém buscar café, pão, ou comprar água, alguma coisa assim, tá? Então o que acontece? As pessoas vêm aqui, né, e vão lá na parte financeira. Deixa eu só ver uma coisa que também deve estar invertido, perdoa aqui. Do mesmo jeito que vocês fazem aqui, ó, só um momento, por favor, aqui desse daqui, um pouquinho antes dessa daqui, nós estamos nessa daqui, então vou por aqui, tá? Então aqui a gente vai financeiro e aqui a gente vai para transferência e aqui a gente vai ter, deixa eu só, desculpa aí, pagamento de despesas, tá? Só para a gente poder ter isso aqui direitinho, tá? Fluxo de pagamento de despesas, ok? Bom, então aqui a gente vai, abre a financeiro, aperta pagamentos, na despesa transação padrão vocês vão selecionar pagamento de despesas. Uma vez feito isso, vocês vão aqui, vai abrir aqui outra vez o combo, tá? Aí é um pouquinho diferente, tá? Mas é assim, ó, bem simples. Aqui no banco vocês vão falar assim, qual é a caixa que vai pagar? A caixa da vendedora, que é a caixa atual. Lembra de onde que eu vou buscar? Da tabelinha. É a Isis. Vou pegar aqui 8848 e vou pôr aqui no 4. Tá bom? Ok. Depois no 5 eu vou especificar a conta de despesa. Então, se vocês querem aqui colocar aqui, especificar a conta de despesa, vocês vão apertar essa lupa aqui, desse verdinho aqui, que é o 5, né? E ela vai abrir no plano de conta, aí vocês vão procurar café, pão, água, vale refeição, tá? Vale transporte, seja o que vocês estão fazendo, tá? Aí vocês vêm aqui no 6, coloca o valor que vocês vão pagar, tá? E no histórico vocês vão escrever o que é, tá? Pagamento de despesas com vale transporte, com café, água, alguma coisa simples, tá? Agora no 7 vocês vão colocar tá escrito fornecedores diversos. Se não interessa controlar nada de onde vocês compraram, deixa fornecedores diversos, tá? Que é esse código aí, tá bom? Agora, se por exemplo, tá? Se por exemplo vocês vão abrir e de repente vocês vão falar assim, não, eu quero controlar todas as compras que são do mercado da esquina. Então coloca cadastro o mercado da esquina em fornecedor. Cadastra o extra, por exemplo, para você saber o que você está gastando por local. Mas aí é uma minúcia que vocês têm que decidir a nível de empresa. Ajusta a data que vocês têm, que vai da operação, e o 10. Você pode ajustar por uma data anterior à abertura do caixa? Pode.
Só que não tem sentido. Tem que ser dentro daquele caixa. Tá bom? É lógico que se você deixou o caixa aberto de um dia para o outro, você quer lançar a despesa como se fosse de ontem, aí tudo bem, aí faz sentido, porque o caixa não foi fechado. E o caixa abriu antes, a data de lançamento da despesa está dentro da data, está entre a data de abertura e fechamento do caixa. Tá bom? Uma vez feito isso, aperta o botão 10 OK, ali ó, OK, depois aperta confirmar e está tudo feito. Ok, pessoal? Então, em termos de noção de fluxo de pagamento de despesa, é isso que eu tenho a falar. Agora, no próximo vídeo, nós vamos verificar um exemplo de como que faz isso dentro da ferramenta. Tá bom? Obrigado.